sobre o impeachment de Dilma Rousseff e também na sequência veio meio que um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Alguns nomes, os movimentos de rua estiveram ali. Eles lá, eu não. Como o senhor vê hoje que esse movimento se coloca contra também a opção do bolsonarismo? O que sobrou daquela ideia das ruas hoje que se firma uma legenda de fato? Alguma coisa que se mantém daquela época ou é totalmente novo essa ideia? Vamos lá, o Bolsonaro, ele usurpou um movimento de rua que era anticorrupção e que era em certa medida impessoal. Que era um movimento que apoiava a época a Operação Lava Jato, duras medidas contra a corrupção galopante que estava rolando ali no governo Lula 2 e Dilma 1 e 2. E ele assume o protagonismo daquele processo após a queda de Dilma Rousseff, quando as pessoas se deparam no Coalição 18 falaram, opa, preciso de uma alternativa, em quem eu vou votar? Elas não encontraram algo de novo, para além do Jair Bolsonaro, que já vinha crescendo, também, vamos dizer, trazendo um discurso mais à direita, que é um discurso alternativo dentro da política brasileira. Temos que fazer uma crítica, o discurso à direita nos anos 90 havia desaparecido, os tucanos nunca pegaram para si esse discurso, acho que nem quiseram, e aí, com base nisso, ele se tornou, vamos dizer, uma opção que vence as eleições. Mas ao usurpar esse processo, ele não levou à frente as causas enquanto valores. Então, o Bolsonaro, ele não tocou a agenda anticorrupção, pelo contrário, ele desmontou isso ao longo do governo dele. Uma agenda de autoridade, de enfrentamento a questões fiscais, parou na reforma da Previdência, ele tocou, mesmo a contragosto, porque ele era contrário à reforma da Previdência, depois não fez uma agenda reformista, tá mesmo tendo o Paulo Guedes lá. A agenda de combate ao crime, a gente precisa lembrar, era uma pauta central do Bolsonaro. Ele não andou com nada. Em certa medida, ele até sabotou o pacote anticrime do Sérgio Moro, acabou passando o juiz de garantias lá do Freixo. Então, o Bolsonaro, ele se apropriou dos símbolos, mas ele não foi um líder na hora H. E aí ele transformou tudo aquilo, e essa é a provocação contra tipo, os bolsonaristas, num culto à personalidade dele. Aí é legal, o pessoal ia na rua, chorava, cantava Viva Bolsonaro, mas isso virou o quê para as pessoas? Virou só no retorno do Lula e uma crise política que a gente está vivendo hoje. Acácio Miranda. Renan, falando aí da fundação do Partido Missão, a minha geração, a geração do Túlio, a gente viveu os anos 80, 90, a contracultura era a esquerda. Hoje há uma tendência da molecada, da contracultura estar um pouco na direita. E acho que o Missão e o MBL vivem um pouco desse reflexo. Você concorda com isso? E caso concorde, a que você atribui essa mudança de chave? Porque neste momento o jovem é de direita e não de esquerda, como foi nas décadas de 80 e 90, por exemplo? Talvez eu seja um pouquinho mais novo do que vocês, e eu vivi um pouco isso. Quando eu entrei na faculdade, a contracultura ainda era de esquerda. Ser alternativa era ser a esquerda. Aconteceu algumas coisas, dentre elas, a esquerda se tornou mainstream, né? Para quem está nos ouvindo, a esquerda hoje é a norma. Se você não se comporta como uma pessoa de esquerda, você é um transgressor, você está fazendo algo de errado. E os jovens gostam de transgredir. Os jovens gostam de sentir que eles não estão sendo parte da norma. Como a norma é de esquerda, como os tribunais superiores reforçam uma linha ideológica de esquerda, como certas palavras são proibidas, e essas palavras são proibidas mediante uma lógica de esquerda, o jovem, ele fala, não, eu quero expressar minha subjetividade, eu quero ser eu mesmo diante desse mundo. E quem está me impedindo de ser eu mesmo são figuras à esquerda. Além disso, a gente tem uma questão geracional em que os mais jovens estão pagando a conta dos mais velhos, e a esquerda não traz resposta nenhuma para isso. Então, os mais jovens pagam a conta previdenciária, a conta do pacto político, que é o pacto de 88 que a gente vive, o sonho do Constituinte de 88. Os mais jovens também veem o seguinte, toda vez que algum tema importante para ser discutido no Brasil, na verdade, discutido não, passado no Congresso, por exemplo, aumento de pena para bandido, vem sempre um político, não, precisamos discutir isso aí, não, porque os direitos humanos, o jovem fica cansado e fala, cara, eu tô sendo roubado, eu quero só resolver isso. E ainda tem um novo elemento, que aí é específico dessa geração, que é o seguinte, essa geração resolve as coisas num clique. Hoje você tem softwares, você tem os aplicativos que tentam ser mais amigos do usuário possível. Então tudo tem que ser muito rápido, você resolver tudo num clique, num movimento, numa olhada. Pois bem, eles estão vendo que a atividade política, especialmente na forma como a esquerda conduz, é lenta. Ela impede as coisas de fluir. Então os mais jovens querem respostas rápidas, tal qual a vida deles é rápida na contemporaneidade. Nós, no Partido Missão, trazemos a resposta para isso. A gente trata dos temas políticos sem muita frescura, sem muita enrolação. Saímos da discussão meramente ideológica, vamos para a discussão prática, em termos de propósito. E aí isso começa a ter uma resposta eleitoral positiva. A gente começou a crescer entre os jovens. O senhor faz uma fala direta, e aí os números revelam entre 16 e 24 anos. O senhor acha que no eventual cenário de campanha, os seus eventuais adversários numa disputa já são nomes que estão vencidos no mercado da política? Olha, o lulismo, ele está completamente derrotado. E olha que o Lula fez uma campanha em 2022 pedindo para os jovens tirarem o título, porque ele estava se apropriando ali de uma rejeição que o Bolsonaro tinha entre os mais jovens.
De fato, a família Bolsonaro ficou rejeitada entre os mais jovens e, né, por as razões que eu levantei para vocês, o governo do Bolsonaro foi um governo frustrante. Ele prometeu muito, né? Não, aqui ó, a bandidagem já era, eu vou fazer... Ele não fez nada. Aí esses mais jovens falam, pô, eu quero uma resposta prática. Então, se você perguntar para um lulista ou para um bolsonarista qual a resposta, por exemplo, para a vida de uma pessoa que mora numa favela controlada pelo tráfico, não haverá resposta nenhuma. Do Lula, inclusive, a resposta que ele veio vai ser uma linha, olha, temos que ver isso aí. O Lula estava agora nos Estados Unidos, inclusive, defendendo, em alguma medida, o Comando Vermelho. Tá? A conversa dele estava um tanto quanto estranha. Do bolsonarismo é apenas a inoperância. Não consigo fazer, culpa do STF. Eu já me falo, tá, eu continuo morando na favela, o crime continua mandando aqui, alguém me deu uma resposta. A gente está trazendo essas respostas, essas discussões, e a gente começa a responder essa ansiedade de uma mudança. E, na verdade, a gente precisa ser ansioso com a mudança, o Brasil está ficando para trás muito rápido. O Túlio Nasser, por favor. Boa noite, Bruno. Boa noite, Renan. Boa noite aos meus colegas de bancada, bancada qualificada hoje aqui. Olha, Renan, vamos falar um pouco agora dos novos players nessa eleição. Alguns analistas, inclusive, o chamam de outsider, aquele que quer romper com o sistema, aquele que traz ideias que são diferentes. Ao mesmo tempo, você se apresenta como um eleitor de direita. Nós temos hoje, no xadrez eleitoral, vários players da direita. Nós temos Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, e todos eles, mais ou menos, bebem na mesma fonte do bolsonarismo. As pautas são muito parecidas. Me parece que você, ao contrário, bate muito em Flávio Bolsonaro e até mesmo na chamada direita bolsonarista. Só que o eleitor não sabe ao certo o que é essa direita que é diferente da direita bolsonarista. O que seria a direita missionária, pegando um gancho do nome do seu partido, a missão? O que te aproxima, na teoria e na prática, da direita bolsonarista e o que te afasta? Olha, uma coisa que é legal, esse eleitor que hoje ainda é bolsonarista, ele já esteve conosco antes. Quando a gente marcou as manifestações que derrubaram a Dilma, quando a gente apoiou a Lava Jato, quando a gente apoiou reformas como a PEC do teto e a reforma trabalhista, este eleitor que hoje, vamos colocar, é bolsonarista, lutava ao nosso lado. Ele esteve conosco. E a diferença do período que ele esteve com o Bolsonaro para o período que ele esteve conosco é que conosco ele ganhava. A gente venceu tudo. A gente derrubou o governo da Dilma, a gente apoiou a Lava Jato, o Lula foi preso, autoridades corruptas foram presas, reformas importantes passaram. A partir do momento que ele passou a cultuar o Bolsonaro, esse eleitor passou a perder. Então eu começo já fazendo essa provocação. Se ele fizer um exercício de memória, ele vai lembrar que conosco a gente vencia. Os nossos valores são os mesmos daquela época. Termos valorativos, as crenças que a gente tem num Brasil diferente, combate à corrupção, uma institucionalidade mais séria, divisão dos poderes, colocar em certas caixinhas poderes que estão saindo deles, como é o caso do judiciário. Mas hoje nós estamos muito mais maduros e hoje nós estamos apresentando propostas que estão cativando as pessoas e trazendo discussões que ninguém está fazendo no Brasil. A discussão sobre desfavelização, ela não existia até a gente colocar na pré-campanha. A discussão sobre data center no Nordeste, sobre investimentos em infraestrutura, sobre o uso inteligente da energia para a gente gerar desenvolvimento econômico. A pauta do Nordeste é a solução e não um problema, como eu coloquei e foi imitado pelo Flávio Bolsonaro, são pautas que a gente está trazendo. E essas são coisas que esse eleitor de direita pode, vamos dizer, abraçar, porque no fundo ele acredita nisso. O eleitor de direita ele não acredita lá no PL da misoginia que o Flávio passou. Se perguntar para o tiozão do Zap que votou no Flávio Bolsonaro, ele fala, pô, isso é um absurdo. Agora, ele vai concordar conosco, por exemplo, quando a gente fala sobre frentes de trabalho em regiões que estão tomadas apenas por assistencialismo. Ele vai falar, não, eu acho justo, eu sou um cara que defende o trabalho como valor, um direitista típico defende isso, e esse sujeito do Partido Missão defende. É por isso que eu estou avançando no eleitorado de direita. Primeiro entre os mais jovens, mas os mais jovens têm pais, avós, tios, primos, professores, irmãos. Nós vamos chegando lá. O senhor disse que vai acabar com a raça do Flávio Bolsonaro. O que quer dizer isso aí? Bom, claramente não é eliminar a raça da família Bolsonaro, que veio da Itália, né, a etnia dos Bolsonaro, mas do ponto de vista político, eliminar a presença nociva da família na política brasileira. A família Bolsonaro, ela destruiu aquilo que a gente chama de direita. Eu volto a colocar a provocação. Até 2018 nós vencíamos tudo. Vencemos a esquerda nos tribunais, nas ruas, nos projetos, nas ideias. Desde que os Bolsonaro entraram, eles pegaram essas lutas e submeteram elas ao interesse personalíssimo da família. Por exemplo, a Operação Lava Jato foi destruída para salvar o Flávio Bolsonaro, que cometia crime de peculato, rachadinha no gabinete dele. Então, toda vez que a gente se vinculou a essa família, infelizmente eu preciso colocar essa família maldita, a gente perdeu. A ponto do Lula, que estava preso. A gente precisa se lembrar, o Lula estava preso e ter voltado ao poder. E aí, agora a gente fica nessa situação com o nosso país destruído, e aí vem o filho, desculpa falar isso aqui, envolvido no escândalo de corrupção da rachadinha, que é o Flávio Bolsonaro, que até agora, pelo menos no horário que a gente está gravando o programa, não assinou a prorrogação da CPI do crime organizado, que está rolando no Senado. E aí esse cara tem que falar que nós temos que nos submeter a ele? Esse cara tem que sair da frente, o Brasil precisa andar. Assim como o Lula precisa simplesmente vai tocar a vida dele, vai dar milho para pombo,
Sabe? O Flávio Bolsonaro tem que fazer a mesma coisa. Para de atrapalhar o nosso caminho. Renan, agora me fala uma coisa, então, em relação à sua diferença com os bolsonaristas. Você é a favor ou contra o PL da anistia geral, ampla e restrita? Ou você é a favor da dosimetria? Ou de nada disso? Enfim, essa é uma pauta que não tem como você fugir nesse momento. Não tenho e jamais fugimos. O nosso deputado federal, Kim Kataguiri, ele é favorável ao PL da dosimetria. Porque a gente acredita numa coisa, por mais que, haja vícios formais, e qualquer um que vem do campo do direito sabe que houve vícios formais no processo como um todo que envolve aquelas pessoas, e o próprio Jair Bolsonaro, há também o cometimento do crime. Aquelas pessoas não estavam passeando, olha, estou aqui num domingo, vim entrar no Palácio do Planalto, né? Vim montar um acampamento dentro do STF. Aquelas pessoas praticaram um crime. E se fosse o STF cometendo esse crime, todo mundo falaria que essas pessoas tinham que estar presas. Eu acho que a lei tem que ser para todas. Dito isso, uma dosimetria, dado que nós temos agora pessoas que foram presas por crimes menores do que, por exemplo, um estuprador, tem que ser feita. E essa dosimetria tem que beneficiar todos ali. Então nós votamos a favor do PL da dosimetria e é isso que nós defendemos, a dosimetria. Não uma anistia ampla, geral e restrita, porque a gente está vendo o seguinte, está autorizado você quebrar tudo quando você quiser, do jeito que você quiser? Não pode ser várzea. Senão a gente vai tratar o país assim, é várzea. Se o cara tá de verde e amarelo e eu sou verde e amarelo, pode. Se o cara tá de vermelho, não pode. E o cara de vermelho vai falar a mesma coisa. Pro lulista, o Lula perde a eleição agora no fim do ano, então ele manda a turma dele invadir tudo. Eu acho que a gente tem que ter critérios objetivos. A lei e a ordem tem que funcionar para todo mundo. Por favor. O senhor comentou sobre a fundação do partido no fim do ano passado. Queria que você falasse um pouquinho sobre os planos, né? O partido vai ter alguns candidatos nos principais estados. Qual que é a expectativa de bancada na Câmara dos Deputados? Vocês vão ter candidato ao Senado? Eu queria que você detalhasse um pouquinho. Olha, vem sendo um trabalho, me tornar um dirigente partidário, vamos colocar assim, de um partido pobre e jovem, como é o Partido Missão, é um trabalho hercúleo, né? Nós temos que treinar, nós temos que construir as chapas, montar a chapa com mais de 1.000 candidatos ao redor do Brasil. A gente está falando que realmente são, em cada estado, você acaba tendo a necessidade de ter centenas de candidatos. Temos que confiar no trabalho deles, fazer um trabalho de organização de um trabalho comum, fazer um trabalho de qualificação sobre quais são nossas propostas, nossos valores. Graças a Deus a gente vem numa base em que nós já treinamos boa parte da nossa militância através da nossa academia de formação e estamos lançando pré-candidatos aos governos e estamos tendo uma grata surpresa. Como saiu na pesquisa Atlas recentemente, o Partido Missão, com 4 meses e meio de vida, já é o 4º lugar na preferência nacional. PT e PL disputando o primeiro lugar, o PSOL em terceiro e nós em quarto ali na cola, com 4 a 5 meses de formação. Isso está permitindo que nossos pré-candidatos ao governo apareçam como Marcelo Brigadeiro lá em Santa Catarina, com 5,8 nas pesquisas. Na cidade de Joinville ele está com 13,7. Na cidade no estado de Minas Gerais, o Ben Mendes está valendo de 3 a 5%. O Kim Kataguiri aparece de 8 a 12% em São Paulo. Isso é uma notícia muito alvissareira. Ele não vai recuar do candidato a governo de São Paulo? Só se eu chamar ele para ministro da Fazenda. Que é o que eu gostaria de ver ele sendo meu ministro da Fazenda. Que é um dos jovens mais brilhantes na parte econômica no Brasil. É uma liderança incrível, com experiência em andar com uma pauta reformista no Congresso. E foi inclusive o cara que protocolou a PEC, que transforma o regime fiscal brasileiro, a lógica fiscal brasileira, que vai nos tirar de uma rota de colisão bizarra que o Brasil está se encaminhando. Então, seria um excelente ministro da Fazenda e eu estou tentando convencer ele disso. E os outros estados, para completar a resposta? Os outros, temos pré-candidatos no Pernambuco, temos pré-candidato no Paraná, também pontuando com 3 a 4%. Em todos os estados a gente parte de um piso. A gente lançou agora um pré-candidato no Mato Grosso e eu posso fazer uma aposta para você, já na próxima pesquisa ele vai aparecer com no mínimo 2%. Porque no Partido Missão é isso. Como a gente defende uma causa e a gente tem uma perspectiva, uma visão de mundo, as pessoas acreditam a gente por causa da causa. A gente não é um coletivo de projetos individuais. A marca fala muito alto. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande pelo que a gente fala e pelo que a gente constrói. Porque há um lado positivo nisso, que é essa confiança que está dando uma espécie de piso alto para um começo. O Direto ao Ponto continua depois do intervalo, girando os principais assuntos. Melhor, você é um liberal progressista ou é um liberal conservador em relação aos costumes? Ou não é nada disso? Eu sei, por exemplo, que você é católico. Pouquíssima gente sabe disso. Que eu não gosto. Então, de repente as pessoas não sabem disso. Às vezes a questão não é o conteúdo, mas a forma de comunicação. Então eu volto a perguntar, você é mais progressista ou mais conservador em relação à pauta de costumes? Eu sou uma pessoa de direita. Eu não gosto de me encaixar colocar nessas caixinhas. Eu sou um cara que tem uma banda de rock, que não gosta de andar todo arrumadinho.
Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que entende a necessidade de lei e ordem. Eu acredito na presença do transcendente na nossa vida. Eu acho que existem hierarquias de valores. Isso me coloca como uma pessoa à direita. Agora, não me coloco... Porque o que seria um conservador em termos brasileiros? Aborto, por exemplo. A pauta do aborto, a gente é favorável à manutenção da legislação atual e contar esses movimentos feministas de hiperliberalização do aborto que existem. É uma pauta conservadora. É uma pauta conservadora, só que eu não levo isso de uma maneira moralista. Eu não vou ficar aqui fazendo... Por exemplo, eu sou católico, mas eu não vou ficar aparecendo numa igreja para fazer campanha todo dia. Eu acho que eu separo minha esfera pessoal, existencial, da minha esfera política de trabalho. Eu tento fazer isso de uma maneira, vamos dizer, correta, para não ser invasivo e para não ficar fazendo propaganda. Porque existe um vício. A partir do momento que você começa a misturar essas coisas, você começa a ser um moralista. A partir do momento que você é um moralista, você cresce em redes sociais, mas isso vem com um preço. Que é o preço, em algum momento, de você ser, eventualmente, um hipócrita ou de você usar a fé e a confiança dos outros para amealhar, vamos dizer, dividendos políticos. Eu não quero fazer isso. Eu quero ganhar em cima das minhas ideias que resolvem o Brasil. Que são ideias que podem ser colocadas à direita. Agora, nunca fui, não sou um progressista e nem o serei, assim. Esse é o meu jeito de ser. Acácio, pegar um gancho, então, nessa pergunta e nessa resposta, Renan, quem te inspira? Se você, sei lá, se o Renan, pessoa física, fosse falar que tem um ídolo, quem é o seu ídolo? Quem que te inspira? Júlio César, Alexandre o Grande, Ayrton Senna, Bob Dylan. Seria um quadrinômio aqui de heróis, heróis políticos, heróis em campo de batalha, heróis em termos de liderança, heróis em dedicação e disciplina no trabalho, acho que o Senna é um exemplo disso, herói na manutenção das suas convicções pessoais e a sua audácia em não ser moldado por ninguém, que é o caso do Bob Dylan. Eu sempre penso assim, o que cada um deles faria na hora de eu tomar uma decisão. E são grandes referências minhas, assim. Talvez sejam as referências que eu mais sigo e mais gosto de pregar para os outros. Só voltando um pouco sobre a discussão antes do André, o senhor cita muito a família de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e um pouco menos Lula. No jogo eleitoral, quem é o adversário? É Flávio ou é Lula? Eu não vou separar muito o Flávio como o do Lula, porque os dois fazem parte do mesmo sistema corrupto e os dois, em última instância, a gente pode colocar aqui, estão envolvidos direta ou indiretamente, tanto no escândalo do INSS quanto no escândalo do Banco Master. Então a gente começa a perceber que eles são parte de um arranjo político brasileiro, que é um arranjo meio que fracassado. É um arranjo que não consegue passar nada e que não tem mais imaginação no Brasil diferente. Então, no fundo, meu inimigo nessas eleições é a falta de imaginação do brasileiro. Nós não conseguimos mais imaginar um país que não tenha favela. Nós não conseguimos imaginar que a gente pode ser uma das 5 nações mais importantes do mundo, que é o que a gente nasceu para ser. O Brasil, em condições normais de temperatura e pressão, ele é para ser uma das 5 nações mais importantes do mundo. A gente já não se imagina assim. O Brasil não consegue imaginar que ele tem que ter rodovias com 5 faixas de cada lado ligando o São Paulo ao Rio. Você, na verdade, pega uma estradinha triste na Serra das Araras, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro. A gente perdeu toda a ambição. A gente comemora quando sai uma ferrovia. Veja, a ferrovia é uma tecnologia do século XIX, não é exatamente... Né? O mundo está indo para o espaço, a gente está comemorando, nossa, talvez termine uma ferrovia. Então a gente perdeu completamente a ambição. Então quando eu falo de inimigo, eu estou só propondo coisas, ideias de futuro do Brasil. O Flávio e o Lula são coisas velhas. Eles só ficam repetindo aí os mesmos chavões. O Lula fica falando, é a ditadura, o fascismo. Tá, os caras estão lá nos anos 60, 70. Flávio Bolsonaro é Salva Meu Pai, que também estava o pai dele nos anos 60 e 70. Eles só estavam em lados diferentes do PT. Eu não quero viver nos anos 70 e 70. Eu não quero viver nos anos 80 com a ditadura, com o fim da ditadura e com o começo da Constituição. Eu quero viver nos anos 2020, 2030. Eu quero saber quando o Brasil vai ter base no espaço. Eu quero saber quando o Brasil vai ser produtor de tecnologia na área de inteligência artificial. O senhor aceitando o Zema, o Ronaldo Caiado como ministro, não é também fazer uma ligação com esses nomes antigos que já estão vencidos no mercado da política? Eu não acho que essencialmente nem o Caiado nem o Zema sejam pessoas ruins. Eu acho que eles só tomam decisões políticas idiotas em não se desvincular do bolsonarismo. Quando, veja, em 2019, 2020, quando começou a aparecer para todo mundo as falhas do governo Bolsonaro, o MBL, que era o grupo político que eu fundei, começou a denunciar. E eu imaginava que o Partido Novo ia fazer o mesmo. Eu imaginava que o Caiado, que teve nas ruas comigo pelo impeachment da Dilma, ia fazer o mesmo. Aí quando eu vi, eles ficaram com medo, porque a força dos Bolsonaro nas redes sociais e eleitoral dava medo. Aí quando eu vi o partido deles, o projeto deles, ficou meio que condicionado às vontades do bolsonarismo. Eles não são pessoas más, mas falta essa coragem de fazer o que eu estou fazendo aqui, de avisar o rei tá nu. Não adianta a gente ser de direita, mas seguir um líder fraco como o Bolsonaro.
Então, poxa, venham pro lado de cá, vamos construir um caminho. Claramente, se eles se unissem num projeto junto comigo, e as pesquisas estão mostrando isso, a gente pode apresentar um projeto de direita moderno e eficaz. Por mais que eu tenha discordâncias de coisas que aconteceram no governo do Zema, ou posturas do Caiado, poxa, eles têm coisas a agregar, seria legal pra caramba. Então, eu não tenho problema nisso. Terceira via? Não existe terceira via nesse sentido. Eu sou o candidato da direita, o Flávio é um candidato do centro, o Lula é um candidato do centro, e os outros dois, o Zema, o Caiado, eles estão candidatos é o centro 2 e o centro 3. Né? É o cara que fica no banco de reservas do Flávio. E eles não têm que ser, eles são melhores do que o Flávio. O que eu falo para esses dois eles são melhores essencialmente do que o Flávio. Eles são mais inteligentes, eles são mais capazes. Eu não conheço o envolvimento deles em escândalos de corrupção como o caso do Flávio. Então, poxa, eles tinham que estar do lado certo. O lado certo da história nossa é romper com essa velharia aí. É romper com esse Valdemar. Tem que ficar falando de Valdemar da Costa Neto, levando a sério a opinião do Valdemar. O Valdemar não tem que ter uma opinião. O Valdemar ele tem que ter uma cela. Esse cara não dá. André, por favor.